Joel capítulo 3? Joel capítulo 3, verso 14. Livro de Joel, capítulo 3, verso 14. Joel capítulo 3, verso 14, a Bíblia diz assim: multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vamos ler juntos esse texto? Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa manhã graça. Quero te agradecer por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo, sobre a minha vida, e que o teu Espírito Santo nos direcione para tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nesse dia. Muito obrigado, Pai, pela vida do teu povo que aqui me ouve, pelo coração fiel do teu povo e desejoso de se alimentar da tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Querido, Joel, ele descreve aqui acerca das multidões que esperavam no vale da decisão, o vale do julgamento. Bilhões de pessoas viveram, vivem e ainda vão nascer na face da terra. E cada uma delas, querido, sejam os mortos, os vivos, e como eu disse, aqueles que ainda hão de nascer, vão enfrentar o julgamento. Todos. Paulo falou sobre isso em 2 Coríntios 5,10. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos nós. E ali nós prestaremos conta das nossas obras, sejam elas boas ou más. Mas, querido, eu fico pensando ainda, e você há de concordar comigo, quantas pessoas ainda ao nosso redor, que eu e você conhecemos, que ainda não servem ao Senhor. Amigos seus, familiares, colegas de trabalho, gente que não sabe que esse julgamento vai acontecer. Então a nossa responsabilidade é de anunciar isso para eles, para que assim como nós um dia saímos do vale da decisão, eles também possam sair, se é que nós também saímos, porque talvez muitos de nós ainda estamos nele. Jesus, ele falou através de muitas parábolas, e eu gosto de chamar esse texto, poderia denominar esse texto como a parábola da indecisão. Como existem pessoas indecisas em todas as áreas da vida, principalmente no que diz respeito à fé cristã. É engraçado, mas é sério. É como aquela história, né? Você deve conhecer, não vou nem contar aqui, do rapaz que ficou em cima do muro e ele não tomou uma decisão. Do lado estavam os demônios, do outro os anjos de Deus, e chamando ele, e os demônios não chamaram ele para descer porque o muro era do diabo. Você deve conhecer essa história. Uma pessoa que fica em cima do muro, ela está deixando de fazer a vontade de Deus para a vida dela. E eu chego a dizer, querido, que o pior lugar para você estar é no meio termo.
vivendo uma vida indecisa. Na verdade, quando você não toma decisão em muitas áreas da sua vida, sabe o que vai acontecer? Outras pessoas vão decidir por você. É assim ou não é? Quando você se cala, outras pessoas tomam posição por você. Muitas coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus não quer, é porque às vezes eu e você não decidimos. Deus já nos deu uma palavra, Deus já disse que nos abençoaria, mas a nossa indecisão não deixa a gente romper na vida. A vida não vai para frente. Então, querido, não seja indeciso. Não viva permitindo que outras pessoas tomem decisões por você em tudo. Até porque Deus não abençoa a gente indecisa. Tiago capítulo 1, do 6 ao 8, a Bíblia diz: porém peça com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. É interessante afirmar que a indecisão, ela traz problema para a nossa vida, preocupações. Tem gente que nunca decide nada. E aí eu digo para você nessa manhã que a falta de decisão, ela é tão destruidora quanto uma má decisão. É a mesma coisa. Eu posso até me arrepender de decisões erradas que eu tomei na vida. Mas se tem uma coisa que eu não quero me arrepender, é por ter sido uma pessoa indecisa, principalmente no que diz respeito à minha fé cristã. É terrível alguém chegar no final da vida e a pessoa dizer assim: eu poderia ter feito muito mais coisas para Deus e não fiz. Eu poderia ser um crente, ter sido um crente mais fervoroso e eu não fui. Eu poderia ter aproveitado mais as oportunidades que Deus me deu de cultuar, de ser fiel, de fazer tanta coisa, de ser mais dedicado para Deus, e eu não fui. Querido, uma pessoa indecisa diante de Deus, ela é uma pessoa morna. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus não suporta pessoas indecisas. Ou o crente é, ou ele não é. Ou você é servo de Deus, ou você não é. A Bíblia fala disso sobre a igreja de Laodiceia. Ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, eu vou vomitar você da minha boca. Deus não suporta pessoas no meio termo. Gente que não toma uma decisão, gente que está sempre em cima do muro. Não existe, querido, bênção sem decisão. E não existe decisão que não provoque uma renúncia na nossa vida. A nossa vida, ela é resultado das decisões que nós tomamos. Ah, pastor, mas se eu decidir entregar a minha vida para Jesus, eu vou ter que largar tal coisa para assumir um compromisso com Deus. Renúncia. Você nunca vai assumir um compromisso real com o Senhor se você não estiver disposto a abrir mão de outras coisas. Inclusive para se batizar. É aí que nós vamos ver aonde está o coração das pessoas. Tem muita gente, e eu chego a dizer que a maioria de nós queremos a bênção, mas não queremos compromisso com aquele que abençoa. Queremos estar no ambiente da igreja, até sentimos falta do culto de verdade, mas não quero compromisso em ter que fazer parte da igreja. Eu gosto muito de um texto que está em Deuteronômio 11, 26, quando a Bíblia diz que Moisés disse ao povo: hoje eu vou deixar com que vocês escolham, se vocês querem a bênção ou se vocês querem a maldição. Decidam.
Nós temos que entender que a responsabilidade de decidir o que nós queremos para a nossa vida é nossa. Porém, as consequências dessas decisões também são nossas. Deus, Ele sempre vai nos deixar escolher. Porém, eu quero te alertar de uma coisa. No dia do julgamento, nós não poderemos dizer que nós fomos mandados para o céu ou para o inferno. Não, eu escolhi estar lá. Saiba disso. Não é Deus que te manda para o céu. Não é o diabo que te manda para o inferno. É você que caminha para qualquer um desses dois lugares. Tudo que você não pode é ficar neutro. Porque Jesus, Ele também já disse que quem não é por mim, é contra mim. Você já leu esse texto? Ou seja, quem não trabalha por Ele, automaticamente trabalha contra Ele. Quem não anda com Ele, automaticamente anda em outro grupo, está em cima do muro. Pastor, mas eu vou nos cultos, eu vou à igreja, mas Jesus, Ele está esperando eu e você assumirmos um compromisso maior. Efésios capítulo 2, 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Presta atenção numa coisa, querido. Aqui ninguém mais é visitante. Será que de verdade nós fazemos parte da família de Deus? Somos membros da família dele? Até quando nós vamos viver como se não fôssemos? Pastor, por que muitas decisões que nós tomamos na vida fracassam? Eu vou te dizer alguns motivos. Primeiro, porque muitas pessoas tomam decisões baseadas na maioria. É aquele famoso ditado, né? Maria vai com as outras. Sempre tem gente assim. Porque o outro fez, eu também faço. Tem outros que tomam decisões baseadas nas suas vontades pessoais. Escuta uma coisa. Se você for esperar ter vontade de orar, nunca vai acontecer. Se você for esperar ter vontade de ler a Bíblia, isso nunca vai acontecer. De jejuar, piorou. Você precisa decidir fazer. Você precisa entender que isso faz parte, isso são princípios para fortalecer a nossa fé cristã. Outros é porque tomam decisões baseadas em sentimentos e emoções. Vou te dar um exemplo. Ah, pastor, eu não senti ainda de perdoar aquela pessoa. Você nunca vai sentir, meu irmão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você decide perdoar para se ver livre desse mal que te aprisiona. Perdão não é uma escolha que eu e você podemos ter, é uma ordenança que nós temos que praticar. Sabia disso? Se você quer ser perdoado, perdoe. Outros é porque são pessoas que querem que Deus decida coisas que elas é que têm que decidir. Ah, pastor, Deus ainda não me mostrou que eu tenho que me batizar. Como assim, querido? Se a Bíblia está recheada de assuntos falando sobre isso. A Bíblia fala que quem crer e for batizado será salvo. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então salvação está ligada ao batismo. Como é que eu posso dizer que Deus não quer que eu me batize se Ele quer que eu seja salvo? Ah, pastor, Deus ainda não me mostrou o que eu preciso abandonar. É claro que já. Paulo chega a dizer que aquele que milita, aquele que é um soldado de Cristo, ele não pode se embaraçar com os negócios dessa vida. Tudo aquilo que gera embaraço para você, é isso que você tem que abandonar. Paulo fala aos Efésios: vos despie do seu velho homem, aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava agora trabalhe.
Ou seja, tudo que fazia parte da sua velha vida, agora o Senhor está te chamando. Andeis em novidade de vida. Romanos nos diz isso. Então, querido, existem decisões que você já sabe o que você tem que fazer. E eu vou ser mais profundo ainda nisso que eu estou te dizendo. Tem coisas que você não precisa nem orar. Sabia disso? Existem decisões que estão no campo da vontade permissiva de Deus. Como assim, pastor? Deus permite que eu e você tomemos certas decisões na vida. É o chamado livre-arbítrio. Existem coisas que você não tem nem que orar para saber qual que é a vontade de Deus. Existem decisões que nós já temos por antecipação o conhecimento daquilo que agrada a Deus ou que não agrada. Está tudo aqui, ó, registrado na palavra. É só você ler. Quer tomar as melhores decisões da sua vida? Leia a Bíblia, busque orientação nela. Ela vai te dar a resposta. Então presta atenção numa coisa, tem coisas que eu nem preciso orar. Eu preciso decidir, eu preciso escolher. Eu não preciso orar para saber se Deus quer que eu largue um vício. Se Deus quer que eu corrija um relacionamento errado. Para pedir a Deus que me responda algo que a Bíblia já respondeu. Aí a gente tem mania de ficar espiritualizando coisas que não se espiritualizam. Está tudo aqui, ó, registrado. É só a gente obedecer. Agora, quando se fala de fé cristã, aí é que o negócio se torna mais grave ainda. Pastor, o que me leva a ser tão indeciso por Cristo? Poderia citar alguns motivos. Primeiro, um coração dividido. Tem muita gente que não entrega a vida dele para Jesus totalmente. É porque o coração dele ainda está dividido. Ele ama a Deus, ele ama Jesus, ele ama a igreja, ele ama as pregações, mas ama o mundo ainda. E tem muita gente que pensa que pode servir a Deus e ainda pode continuar vivendo a velha vida. É por isso que Jesus ele deixou claro que nós não podemos servir a dois senhores. Ou eu vou servir ao dinheiro, a Mamon, que é o Deus que representa dinheiro, prazer, bens materiais, ou eu vou servir a Deus. Paulo deixou claro aos Gálatas, ou eu vou servir ao Espírito, ou eu vou fazer as vontades da carne. Tiago deixou claro para nós que de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Uma mesma árvore não dá dois tipos de frutos. Ou ela vai dar figo, ou ela vai dar azeitona. Ou uma fonte vai dar água salgada, ou uma água doce. Jesus deixou claro, seja o nosso falar se ensina ou não. Tem muita gente que ainda não decidiu entregar a vida para Jesus, porque não decidiu andar com Ele totalmente. Coração dividido. Talvez em segundo lugar, eu não tomo uma decisão de seguir a Jesus porque eu não tenho certeza que eu o amo totalmente, a ponto de me entregar por completo a Ele. Sabe por que Jesus chama a sua igreja de noiva? Porque o nosso compromisso com Ele é um compromisso de um casamento. É até que a morte separe. Porém, a morte não nos separará dele. Na verdade, a morte nos levará para junto dele. Jesus compara a igreja como uma noiva porque eu me caso, porque eu amo aquela pessoa, eu não quero mais ninguém para a minha vida. Quando eu não tenho certeza se eu amo, o que é que eu faço? Eu fico enrolando, né? Aí eu vou dando desculpa, estou apertado, preciso comprar uma casa primeiro. Não que todos sejam assim. Outros não casam porque não têm certeza. Existem aqueles também que casam sem pensar, e aí o casamento não dura quase nada pela emoção, né? O
o entusiasmo dura pouco. Ah, pastor, então é melhor eu esperar para casar até eu ter certeza. Aí tem gente que fica namorando a vida inteira, não é assim? E aí depois, às vezes, depois de 20 anos, descobre, não era a pessoa que eu não gostava. Teve um amigo do meu cunhado que ele namorou 25 anos. Aí quando a moça apertou ele para casar, ele disse assim, não tenho certeza que eu gosto de você para casar. 25 anos. Tem muita gente fazendo isso com Jesus, sabia? Jesus está chamando eu e você a um compromisso, e você está namorando com Jesus. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí Jesus te chama para um casamento, um relacionamento mais sério, mais profundo. Aí você fala, não, ainda não tenho certeza se é isso que eu quero para a minha vida. Mas vamos continuar namorando, vou continuar indo na igreja. Ainda não tenho certeza se eu quero me batizar, pastor. Se eu quero realmente assumir um compromisso, ser membro da igreja. Aí a gente passa a vida toda esperando, a vida passa, acaba e o dia do meu julgamento chega. E aí eu quero ver como é que eu vou me explicar diante de Deus. Só que essa palavra não é só para quem ainda não é batizado, não. Porque tem muita gente que já se batizou, que tem muito menos compromisso do que muita gente incrédula lá fora. E está aqui dentro da igreja. Batizou, mas só mergulhou dentro da piscina. Continua um namorado de Jesus. Não quer saber de compromisso. Acha que por estar na igreja já é um excelente compromisso. Muita gente não toma uma decisão por Cristo porque ainda não descobriu o verdadeiro propósito da vida. Escuta uma coisa, querido. O dia que talvez eu e você descobrimos que a vida ela não é somente aqui nessa terra, talvez tudo vai mudar dentro da nossa cabeça e no nosso coração. Nós somos apenas peregrinos aqui. Paulo diz no livro de Atos que ele não tinha a vida dele por preciosa. Do que adianta eu e você vivemos uma vida com a nossa mente aqui pensando em coisas, daqui a pouco tudo isso vai acabar. Essa vida é passageira. O seu tempo aqui é curto. Porém a eternidade ela é infindável. Seja no céu ou seja no inferno. Por isso que eu sempre digo que não existe valor na vida se não for para ela ser vivida em Cristo. Pastor, por que muita gente não entrega a vida para Jesus de verdade? Poderia citar em 4º lugar. Já vou caminhar para o final. Porque tem muita gente que tem medo de perder o status desse mundo. Hoje se fala muito de status, né? Status nas redes sociais. O que é status, pastor? Status é uma foto que a gente posta e que fica lá durante um tempo, não é assim? Você posta lá no status uma foto, ela fica durante um dia, 24 horas. Só que depois passa. Vou te fazer uma pergunta. Sabia que o status dessa vida também passa? Acaba. Você posta uma foto hoje, tantas pessoas vão ter acesso, daqui a pouco ninguém lembra mais daquilo, porque passou. Aí você olha lá e diz, uau, tantas pessoas visualizaram minha foto. Que bacana, que legal. Só que não se esqueça que daqui 24 horas, ninguém vai se lembrar mais daquilo. Aí você vai ter que ir lá postar outra foto para alguém te elogiar, para alguém lembrar de você, para alguém poder ver alguma coisa que você postou. Existem algumas redes sociais que até mandam mensagem para as pessoas, né? Falam, olha, tantas pessoas não veem postagem sua há tanto tempo. Não é assim? Ou seja, o povo está com saudade. As pessoas estão esperando você postar alguma coisa da sua vida. As pessoas querem ver alguma coisa. Aí a gente vive postando coisas para que as pessoas vejam o nosso status. Mas não esqueça, todo status passa, é aparência. O status do mundo também passa, querido.
passa de aparência. As pessoas vivem atrás de uma falsa alegria, uma falsa realidade. Não estou falando que é errado você usar rede social, não. Eu também tenho. Eu só quero dizer que tem muita gente que não assume um compromisso com Deus justamente para não perder o seu status no mundo. Tem medo do que vão dizer dele. Tem medo de crítica. Tem medo de zombaria. Preocupam-se com a aparência deles aqui, nesse mundo. Mas não preocupam com o que está sendo falado dele lá na eternidade. Sabia que o meu nome e o seu nome é falado lá na eternidade? Foi falado de Jó. Quando Satanás chegou diante de Deus, Deus olhou para Satanás e disse: tem visto o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, fiel, que se desvia do mal. Se Deus for falar de mim e de você nessa manhã, o que Ele falaria de nós? Será que nós seríamos defendidos diante do inimigo? Se Deus fosse olhar para mim e para você, quais seriam as palavras que Ele iria liberar a nosso respeito? Ele ali é um homem de Deus, Aquela lá, tem visto? A minha serva? Uma mulher que ora, uma mulher que paga o preço, que vigia. Um homem que realmente é um servo de Deus. Escuta uma coisa, querido, eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: nós seremos cobrados pelas decisões que nós tomamos, ou pelas decisões que nós deixamos de tomar, principalmente as espirituais. Eu fico pensando às vezes, quando é que a igreja vai servir a Deus com mais fervor? Sinceramente. Eu fico pensando, quando é que nós vamos ser pessoas melhores, cristãos melhores? Quando é que nós vamos decidir honrar a Deus de verdade e cumprir o maior de todos os mandamentos, amá-lo de todo o nosso coração, alma, força e entendimento? Quando é que isso vai acontecer? Não estou falando de um grupo isolado, estou falando para todos nós aqui. Porque os anos passam, e sabe o que acontece? A gente continua vendo a igreja crescendo, as pessoas frequentando a igreja, mas continuam sendo meros frequentadores de culto. Só ocupam um lugar nas cadeiras. Quando é que nós vamos decidir organizar a nossa vida? Eu fico pensando, quando que a gente vai decidir abandonar um vício? Resolver a nossa situação conjugal? Nos batizar? Escuta uma coisa, querido, eu temo que esse tempo de pandemia mudou pouquíssimas pessoas. Pastor, por que o senhor diz isso? Prova do que eu disse aqui agora há pouco. Tanta gente dizendo que estava sentindo tanta falta dos cultos e da igreja, e o dia que a igreja volta a funcionar, a pessoa não está aqui. Sabe, querido, será que nós vamos decidir servir a Deus só quando vier algo pior? Essa pandemia nem passou, e já tem um grande número de pessoas relaxadas de novo. Relaxadas na fé. Gente que já parou de orar, gente que já parou de ler a Bíblia, tem gente que nunca se decide por Jesus. Escuta uma coisa, querido, Deus, Ele não é um Deus carente de homens. São os homens que carecem da glória de Deus, da graça, do perdão de Deus. Jó capítulo 16, verso 22, eu amo esse texto. Presta atenção nisso aqui. Está escrito lá: porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. Escuta uma coisa, querido, depois dessa vida existe uma outra vida.
na qual tudo que não for punido e remunerado aqui, será punido e remunerado lá. Então, visto que essa presente vida é apenas o início de uma vida futura, só existem dois caminhos após a morte, ou o céu ou o inferno. Ambos são caminhos sem volta. Para onde que você está indo, meu irmão? Você já parou para pensar nisso? Será que o seu cristianismo tem sido verdadeiro para te dar certeza de que se você morrer hoje, você vai para o céu? Será? E aí eu quero te dizer algo para terminar. Todo caminho na vida de um discípulo tem uma cruz. Se o meu evangelho não me leva à renúncia, eu não estou seguindo o evangelho de Cristo. Aí tem gente que pensa que pagar preço, né? Não, pastor, eu vou pagar um preço aqui para poder agradar a Deus. Aí tem gente que pensa que pagar preço é você não comprar roupa. Vocês acham que eu já não ouvi isso? Ah, eu não vou cortar o cabelo. Eu vou ficar 1 ano sem comer tal coisa. Eu não vou comprar aquilo que eu tanto queria. Querido, isso não é pagar preço. Pagar preço é você não ser dominado pelo pecado. É você não deixar a sua mente, o seu coração ser dominado, os seus olhos se contaminarem. Quem dera que pagar preço para agradar a Deus fosse me abster de uma coisa que eu gosto. Eu ia deixar de beber café o resto da vida e estava tudo certo. Como eu amo café. Alguém aqui gosta de café? Manda a mão. Bênção demais, né? Simples. Então eu vou parar de beber café e está tudo certo. O que adianta ficar 1 ano sem comer arroz? Não, pastor, eu vou fazer aqui uma penitência. Fico 1 ano sem comer arroz, mas não como a Bíblia. Querido, o que adianta? Ficar sem usar certo tipo de roupa, se o problema não é externo, está aqui dentro do meu coração. A contaminação é aqui do lado de dentro. Carregar a cruz de Cristo não é isso. Renunciar não é isso. Isso é misticismo dentro da igreja. Eu fico pensando onde é que as pessoas aprenderam isso, porque eu nunca ensinei esse tipo de coisa. Que tipo de igreja a gente está criando? E aí eu quero afirmar para terminar, nós precisamos, na verdade, sabe o que é? De conversão. A igreja precisa se converter. Fazer um voto de me abster de alguma coisa não resolve o meu problema. Por que você não faz um voto de ler a Bíblia todo o ano inteiro? Faz um voto, querido, de não faltar de cultos. Faz um voto de orar. Eu não sei se te contaram, mas eu quero te dizer, Jesus já morreu na cruz por mim e por você, querido. Ele não está à procura de sacrifício tolo, de voto tolo de ninguém, não. Vamos servir a Deus de forma racional. Vamos parar com essas besteiras. Jesus, ele não quer sacrifício, ele quer obediência, ele quer fidelidade por amor, não por peso. Teve um dia eu fui visitar a casa de uma família e o marido falou comigo, pastor, eu não estou suportando mais minha esposa. Por quê? Porque tem 1 ano que ela não come arroz. Ela não come carboidrato. Eu nunca vi uma mulher nervosa dentro de casa igual ela. Deixa eu te falar uma coisa, o que adianta você ficar 1 ano, 10 anos, a vida inteira sem comer arroz, para tentar agradar a Deus e tratar mal sua família? Pelo amor de Deus, querido. Que tipo de fé é essa? Imatura, irracional, sem sentido. Pastor, que conselho que você me dá então, pastor? Eu falei, minha irmã, enche uma pratada de arroz e come, pelo amor de Deus. E vai ser feliz. Dormiu com a barriguinha cheia aquele dia. Sabe, querido, a maioria das decisões, e as decisões mais importantes da vida, ela tem um caráter pessoal. Como assim, pastor? É você que decide.
Toda decisão, por menor que ela seja, tem um preço a pagar. E ela tem uma glória a receber. Eu finalizo com um texto de João capítulo 6. Jesus esperava que os seus discípulos tomassem uma decisão. E aí, um belo momento da pregação, alguns discípulos olharam e disseram assim: é duro esse discurso de Jesus, né? Talvez como muita gente está pensando aqui hoje dessa palavra. E a Bíblia diz que muitos discípulos que andavam com Jesus foram embora depois daquela pregação. Jesus então ele pergunta para os seus discípulos, os mais próximos. E Jesus fala para eles assim: vocês também não vão embora? A pergunta que eu te faço é: se fosse você ali, você iria embora ou você ficaria? A resposta é simples. Você trataria Jesus naquele tempo da mesma forma que você trata hoje. Com a mesma negligência, com a mesma displicência, com a mesma falta de compromisso, de interesse. Aquele povo ia até Jesus, sabe por quê? Para receber pão. Está escrito aí, ó. Depois leia o capítulo 6 do livro do Evangelho de João. Fantástico. Um dos capítulos mais lindos da Bíblia Sagrada. Quando Jesus se anuncia como o pão que desceu do céu. Ele é o pão vivo. Tem muita gente que vem na igreja para receber pão. Todo domingo, toda quinta, toda célula tem pão de Deus para te alimentar. Só que tem gente que chega lá fora e joga o pão fora. Tem muita gente que vem na igreja para ser farto de coisas, que é o pão físico. Lá no verso 26 está falando isso. Mas rejeita o pão vivo que desceu do céu. Jesus esperou uma decisão dos discípulos. Uma multidão foi embora. E aí Jesus perguntou para os seus: vocês também não vão? Pedro levantou e disse: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem? Pedro, que já tinha tomado a decisão dele, diz: para quem iremos nós? Quero orar com você nessa manhã. Eu quero te dizer nessa manhã que Jesus ele está aqui te fazendo a mesma pergunta. Vocês também não vão embora? Jesus está aqui fazendo a mesma pergunta. Depois desse discurso, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão sair daqui para continuar com aquela mesma vida que você levava antes de chegar? Qual é o motivo de você estar vindo na igreja, querido? Você já decidiu se casar com Jesus ou é simplesmente um namorado? Um amante? Aquela pessoa que não quer compromisso? Se Jesus te perguntar hoje, o que você vai responder para ele? O que Pedro respondeu? Ou você vai ser como os discípulos que estavam no meio da multidão? É duro demais esse discurso para nós. A gente não consegue suportar isso. Porém, o discurso não é duro. Porque a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Pelo contrário. Na verdade, é o nosso coração que ainda não tomou uma decisão por Jesus, a ponto de dizer: para quem eu irei? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro? O que adianta eu trabalhar? O que adianta eu ser bem sucedido aqui nesse mundo, se a minha vida espiritual está falida? Para quem eu irei? Eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.
convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus colocou você aqui nessa manhã sentado para me ouvir. E essa palavra também, ela se encaixa na minha vida. Todos nós precisamos tomar uma decisão aqui essa manhã. Todos. Ninguém aqui está isento de tomar. Pastor, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Sair daqui diferente? Ou sair para voltar para a minha velha vida? É você quem escolhe. Eu só quero te dizer que você pode até fazer isso uma semana, um ano, 10 anos. Porque parece que Jesus ainda vai demorar a voltar e a gente vive como se a gente nunca fosse morrer. Domingo que vem eu não sei se a igreja vai estar aberta. Pode ser o último culto hoje. Qual é a decisão que você vai tomar hoje? Você não precisa responder para mim. Jesus já está sondando o seu coração aí agora. Eu não estou falando que é fácil renunciar aos prazeres da vida por amor a Cristo. Renúncia dói. Renúncia às vezes é pesado. Porém a recompensa dela é eterna, é glória eterna, é vida eterna com Cristo na glória. Você pode fechar os seus olhos e orar comigo nessa manhã. Toda a igreja. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia da nossa alma, Pai. Tem misericórdia porque, miserável homem que sou, quantas vezes eu faço aquilo que eu não desejava. E aquilo que eu queria, eu não consigo praticar. Senhor, eu te peço perdão nessa manhã por tantas decisões que às vezes eu tenho protelado e deixado para o dia de amanhã. Tantas decisões que eu já deveria ter tomado na minha vida e até hoje não tomei, porque eu penso que eu ainda terei tempo suficiente para tomá-las. Mas hoje é mais uma oportunidade, mais um alerta de Deus para mim. Porque eu não sei o que me espera no dia de amanhã. E as decisões que eu preciso tomar hoje, eu escolho e eu decido tomá-las hoje, em nome de Jesus. Eu decido hoje ser um cristão melhor. Eu decido hoje tratar as pessoas ao meu redor de forma melhor. Eu decido ser um pastor melhor. Eu decido, ó Pai, andar em mais retidão. Eu decido ser um servo de Deus melhor. Eu decido. Eu e mais ninguém. Só eu posso tomar as decisões que cabem a mim. Por isso, nessa manhã eu te peço perdão. Eu clamo pela tua misericórdia. Eu clamo pela tua graça. Me ajude. Deus, traz entendimento ao coração do teu povo, à mente do teu povo. Abre a mente do teu povo após essa palavra. Porque do que adianta sacrifícios, votos humanos, se o meu coração está fechado para a tua palavra? De nada adianta me abster de algo físico, se o meu coração não se alimenta diariamente das Escrituras. De nada adianta abster o meu organismo de algum alimento físico, se eu não me preocupo em me alimentar espiritualmente na mesma proporção. Deus, que o teu povo tenha entendimento de saber o que deve fazer, o que de verdade agrada ao Senhor, das decisões que verdadeiramente o Senhor espera que tomemos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, querido. Que Deus abençoe sua vida ricamente nesse dia. Você possa ir embora. E eu oro para que hoje, quando você for dormir, a parte da tarde, amanhã,
você reflita nessa palavra. Multidões, multidões no vale da decisão. Todos nós estamos aqui hoje para tomar uma decisão. Em servir a Deus de uma forma melhor, ou continuar levando o nosso cristianismo como a gente acha que deve ser. Porém, toda decisão ela traz uma consequência. E a consequência é também daquele que decide. Levanta sua mão para o alto. Pelo amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam comigo assim: a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, vá em paz. Um ótimo domingo para você e para sua família, em nome de Jesus.